Bem-vindos a mais um programa de comunicação não violenta, à Conversa no Jardim. Hoje, nós encontramos-nos numa floresta de carvalhos, onde vamos falar sobre responder à reatividade. Pois bem, cá estamos mais uma vez, depois de uma temporada assim de pausa, porque realmente a gripe tem afetado muita gente e normalmente, apesar de eu ter um bom sistema imunitário, desta vez não foi possível. Então, finalmente retomamos o programa, a conversa no jardim, e estamos a conversar aqui entre estes carvalhos maravilhosos sobre um aspecto que é muito importante nesta fase de grandes intensidades, de tantas mudanças e de tantas coisas a acontecerem ao mesmo tempo, que às vezes as pessoas perdem um pouco os estribos e não são capazes de manter a paz. Como responder à reatividade do outro? Como estar presente numa situação em que o outro engatilha e começa a acelerar e começa a ter uma intensa expressão emocional. Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele diz que a ira, a expressão de ira, é uma expressão pobre de uma frustração devido a uma necessidade não realizada. Então é realmente difícil às vezes pôr limites. Nós vivemos num mundo opressor, num mundo em que não há igualdade, há uma tentativa, há um processo de igualdade de género e realmente não é fácil, às vezes, colocar os limites quando acontecem coisas que realmente são injustas e que fomentam esse paradigma de realidade opressora e dominadora. Então, às vezes, as pessoas não são capazes de encontrar formas criativas de colocar os seus limites. E quando não são capazes de criar essas expressões, ou se calhar por uma série de acumulação de circunstâncias, ou de cansaço, ou simplesmente há uma gota de água que derrama o vaso, que derrama o copo, não é? Ahm, então, se a pessoa está a acumular uma série de tensões e não consegue tomar o tempo para falar delas e para ir liberando um pouco essa pressão, ou porque já tem tensão acumulada de projeções também da sua própria educação, dos seus próprios princípios, não é? Porque também estamos a observar este radicalismo crescente nos princípios de todos e acabamos muitas vezes por olhar o outro desde um princípio, desde um ismo, não? Já é isto, ou já é aquilo, ou enfim, já etiquetamos a pessoa, em vez de olharmos para ela como ser humano, de repente já olhamos para ela como estereotipo, e estereotipamos a pessoa. E fazemos isto continuamente entre uns e outros. E isso cria fortes emoções separadoras. Então, essa reatividade que se cria significa que a pessoa, quando vive essa reatividade profunda, essas emoções são separadoras. Aí não é possível a razão, aí não é possível o diálogo, porque a razão e o diálogo acontecem quando há uma conexão, há uma cordialidade, há um mínimo de amabilidade. Há momentos em que isso não é possível e não é possível porque as pessoas não foram capazes de evitar esse gatilho, esse clique emocional que de repente a bola de neve começa a rebolar porque cai da montanha e leva tudo pela frente.
Então, ser capaz de responder à reatividade do outro é uma arte. É uma arte que é preciso praticar constantemente. Então, o que é que significa responder à reatividade do outro? Significa responder em vez de reagir aos outros, ahm, que são possuídos por fortes emoções separadoras. Quando a pessoa não tem isso dominado, quando a pessoa não está desperta para essa possibilidade de responder ah, em vez de reagir, quando a pessoa não tem essa capacidade integrada, apesar de que possa considerar que, que domina uma série de recursos, no momento da verdade, aí é que nós vamos ver se realmente os domina ou não, não é? Então, se a pessoa reage habitualmente com uma atitude defensiva, com submissividade ou simplesmente evitação, quando os outros estão reativos, significa que a pessoa é inconscientemente incompetente. O que é que isto significa? Significa que nós podemos dizer, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é comunicar, não é? É dialogar. Mas, na verdade, a maior parte de nós estamos inconscientemente incompetentes para a capacidade de, na hora da verdade, podermos realmente entendermos uns aos outros e termos esses recursos, essas capacidades, essas habilidades que são necessárias para mantermos relações nutridoras a longo prazo, porque ninguém é perfeito e não é evitando as pessoas que vamos conseguir solucionar alguma coisa ou que vamos conseguir construir uma resiliência que é fundamental num planeta com um ecossistema completamente em desequilíbrio e que nós estamos a ver, não é? Então, quando a pessoa começa a despertar para a possibilidade de que há outras opções, significa que começa a notar crescentemente que as suas reações habituais produzem um efeito na capacidade de conexão com o outro. Pode ser um efeito com uma relação individual ou pode ser um efeito dentro de um grupo, porque o grupo vai também etiquetar a outra pessoa, também a vai julgar e também a pode evitar, não é? E aí nós estamos a falar de uma pressão social difusa, que é quando as pessoas que não tiveram uma ligação direta com a situação tomam partido e decidem, por simpatia com o outro que acusou, que etiquetou, que julgou, por simpatia decidem evitar. Então, esta é a norma, é a maneira que as pessoas têm de se relacionar umas com as outras e que não leva a nada, não leva para nada mais do que atomização. E quando as pessoas estão atomizadas, são muito mais facilmente reprimidas. Portanto, o ciclo vicioso continua. Ou seja, a própria comunidade se autorregula de uma forma opressora e na sua atomização, na sua separação, não tem capacidade para a resiliência. E isto é muito grave, porque se temos mais um incêndio, como o que aconteceu há 2 anos em Portugal, ah, pois realmente o mais provável é que daqui a 10 anos, tal como todos os prognósticos indicam, sejamos um deserto aqui na Península Ibérica. Então, não podemos passar por altas situações e como perdoar. Simplesmente o primeiro passo é a pessoa perdoar-se a si própria e depois de se perdoar a si própria por ser imperfeita, por ser pecadora, perdoar os outros, certo? Quando a pessoa começa a integrar essa habilidade de responder
de forma direta ou indireta à reatividade do outro, significa que a pessoa está a construir uma conexão crescente e uma habilidade para escolher empatia ou honestidade quando está em presença da outra pessoa. Honestidade significa a capacidade da pessoa a dizer como se sente desde o eu. Não é voltar a chamar a pessoa disto ou daquilo, ou acusá-la diretamente, ou humilhá-la publicamente, também é muito comum. Ou falar nas suas costas de uma maneira em que, na verdade, a pessoa está a perceber que estão a falar dela. Todo esse tipo de formas de estar que são tremendamente separadoras não servem para nada mais do que construir esta atomização e este aguiamento em que as pessoas se encontram e que normalmente quando há uma catástrofe ou uma situação muito grave é que as pessoas se unem temporariamente para resolver no imediato a situação. O problema que nós temos atualmente é que os problemas que temos que resolver e que temos que deixar para quem cá fica, quando nós já não estivermos cá, são problemas a longo prazo. E por isso, essa estratégia está a provar que é tremendamente insuficiente e, e que realmente não é efetiva, não é? Ineficaz, é ineficaz. Qual é a outra opção? É a pessoa observar que há a possibilidade de se abrir com curiosidade em relação ao que está a acontecer com o outro. Porque todos nós somos vulneráveis. Todos nós tratamos de esconder essa vulnerabilidade por detrás de uma máscara de ferro, de rigidez, mas na verdade, cada vez mais eu observo que há uma tendência para o isolamento e uma grande solidão, porque na verdade o que acontece no adiamento e na evitação ou numa atitude rígida, radical de, de rejeição direta ou humilhação pública, é que na verdade as pessoas acabam por ficar isoladas umas das outras e sustentam uma certa solidão, porque claro, a pessoa que é cúmplice de uma opressão social difusa, na verdade acaba por não se assumir a si própria também, na sua forma de pensar, não é? É facilmente influenciável pelas atitudes ou palavras dos outros em relação a qualquer coisa. É importante nós sermos capazes de pensar pela nossa própria cabeça e não nos deixarmos influenciar por nada nem por ninguém. Porque isso é o que nos faz ser humanos e não sermos uma manada de gado facilmente dominada por qualquer coisa, não é? Nós temos um cérebro maravilhoso que realmente utilizamos os mais inteligentes 7 a 10%, a grande maioria da população utiliza apenas 4%, mas não significa que não o tenhamos. Nós temos um cérebro, está aí. Então, se nós temos um cérebro e se utilizamos para pensar, podemos também pensar que continuar com a nossa autoeducação, sobretudo num aspecto tão fundamental como a comunicação, é uma ferramenta que podemos utilizar para a nossa própria construção da nossa própria identidade, para a nossa própria resiliência e, sobretudo, para a resiliência a longo prazo da nossa própria família, porque os desafios são realmente grandes dentro destes 10 anos. E se continuamos numa atomização, num alinhamento uns dos outros e nessa solidão, então o que vai acontecer é que realmente a longo prazo, não, na verdade é mais a curto prazo, 10 anos é curto prazo, seremos um deserto na Península Ibérica.
uma vez que isto é um programa em português, eu estou-me a dirigir não apenas para os habitantes de Portugal, mas também para o Brasil, que está a ser, a ser testemunha daquilo que é possível fazer com a opressão, está a ser está a reviver uma vez mais 500 anos de opressão nas suas diversas formas de expressão. E a nível do ecossistema, sendo o Brasil e pronto, a América Latina, com a floresta da Amazónia, o pulmão, um dos pulmões do planeta, é curioso que tanto agora na China este vírus, como também esta gripe que está a acontecer aqui na Península Ibérica, que afeta as vias respiratórias de uma maneira profunda, possa ser já uma consequência dos grandes incêndios que estão a ver na Amazónia, porque pronto, já aconteceram, espero que que já esteja solucionado nesta altura. Mas também na Austrália, nós precisamos respirar. A nossa floresta interna são os nossos alvéolos pulmonares e os nossos brônquios. Então há uma relação direta entre a floresta do planeta e os alvéolos pulmonares, os nossos brônquios e os nossos pulmões. Nós sem ar não podemos viver. E se o ar está poluído, também não conseguimos respirar bem e também desenvolvemos uma série de doenças. Então, a capacidade de respirar quando estamos na presença de outra pessoa que está a ser possuída por uma emoção intensa e que está numa reatividade grande, então é precisamente a capacidade de respirar que nos permite trabalhar a nossa autoempatia, trabalhar a nossa paciência e trabalhar a nossa própria abertura para o outro com presença e abertura também com a nossa própria autoempatia para com o que está a acontecer dentro de nós. E a partir daí sermos capazes de praticar a honestidade com o outro, desde uma autoempatia, desde uma conexão profunda com o que está a acontecer dentro de mim. Eu sou capaz de comunicar com o outro, se o outro não nega o que está a acontecer dentro de si, porque se realmente está dentro de um ego inchado, cego para a sua realidade interna e mente, porque se está a auto-enganar, então aí que outra reforma é que nós temos de comunicar com uma pessoa que se está a enganar a si própria e que nega ou mente quando está a praticar uma comunicação que se pretende que seja não violenta, autêntica e que, com presença e com verdade. Isso não é possível, então aí não flui, aí não estamos na mesma vibração. É importante nós realmente observarmos como é que os outros são um espelho de nós próprios. De que forma é que eu estou a vibrar no meu interior que me faz viver esta situação com a outra pessoa? Que ferramentas interiores é que eu preciso ter dentro de mim para ser capaz de transcender e transmutar este nível de relação para um outro nível? Que ferramenta, que capacidade educadora é que eu tenho para a minha própria afirmação enquanto ser humano, dentro da verdade, dentro da igualdade, dentro da honestidade e dentro da autenticidade, para ser capaz de contribuir positivamente para uma evolução, um crescimento mútuo. É algo que eu vos deixo para pensar. Uma notícia muito positiva que eu posso observar também, porque este programa também está dirigido a todas as pessoas dos países da PALOP, não é? De língua oficial portuguesa, é que realmente saber que há uma iniciativa de uma rede de vários países em África que estão a fazer um corredor verde
e contribuir ativamente para a reflorestação de África é maravilhoso, é realmente maravilhoso, porque é um país, é um continente tão rico, que conservar realmente a fauna fantástica que ainda tem. Nós na Península Ibérica, na época do Paleolítico, também tínhamos zebras, também tínhamos rinocerontes, tigres de dentes de sabre. Aqui na Península Ibérica também tínhamos uma biodiversidade fabulosa, fabulosa. O clima tem realmente tem estado a ser alterado com o passar de muitos séculos, desde a evolução tecnológica do ser humano, já desde o Paleolítico, em que começaram a inventar a roda, começaram a inventar o fogo, começaram a inventar formas de sedentarizar a agricultura, de dominar os animais, para estabilizar a população, não é? Para estabilizar as famílias, as tribos nessa altura. Nós podemos observar que, apesar de haver ainda nos tempos de hoje tribos que estão no mesmo lugar, porque já hoje em dia são reservas, eles são capazes de conviver com a floresta. Os índios da floresta Amazónia e outras tribos também em África que eu acho que ainda existem, mas sobretudo pela floresta Amazónia, porque é tão rica nessa biodiversidade tão grande, nós podemos realmente, temos provas históricas de que o povo indígena tem conseguido criar essa floresta comestível, e a sua metodologia deveria ser adotada por por todo o planeta, porque é um conhecimento que quem dera a nós sermos capazes de realmente recriar essa interação entre a floresta e as árvores de fruto, as oliveiras aqui na Península Ibérica e também no Norte da África, não é? Para mim seria um sonho feito realidade. E toda esta curiosidade, não é? Pela realidade do outro, pela forma como o outro é e vive a sua vida, pela forma como acredita no seu cotidiano, não é? Nas coisas que o fazem escolher um determinado caminho e não outro, é realmente essa mesma curiosidade que nós temos desde sempre, desde que nós éramos crianças. Então, se com essa inocência e retirando da nossa cabeça todos esses condicionamentos que nos fazem simplesmente pôr os óculos do julgamento e de não sei quantos radicalismos, e sermos capazes de tirar os óculos, ou tirar os óculos escuros e colocar os óculos do arco-íris, não é? Que é a reflexão da luz numa gota de água. E a água faz muita falta aqui no planeta, sobretudo em muitos países há excesso de água e há muita falta de água em muitos sítios também. Então nós precisamos equilibrar o ecossistema entre todos, e isso só é possível havendo curiosidade pelo paradigma do outro, evitando o julgamento, com presença, sendo capaz de manter a sua autoempatia perante a reatividade do outro, porque ninguém é perfeito, e construindo uma resiliência comum. Quando a pessoa já tem integrada essa habilidade de responder à reatividade do outro com centro e com presença, a pessoa já está inconscientemente competente para isso. Significa que ela é capaz de responder à reatividade do outro com raiz e centro. A pessoa está enraizada dentro de si, a pessoa está profundamente conectada, os seus pés estão profundamente conectados com o chão.
e está muito centrada no que está a acontecer dentro do seu próprio centro, dentro do seu próprio sentir e dentro das próprias sensações internas que lhe começam a acontecer e que observa que está a acontecer. Eu estou a sentir dor nos ouvidos, eu estou a sentir uma contração no estômago quando eu observo a reatividade no outro, eu estou a sentir uma explosão de calor no centro do peito, eu sinto uma opressão na garganta que necessita libertar. Então, quando eu começo a observar isso e o meu tom de voz deixa de ser normal para começar a ser ligeiramente elevado, mas eu estou centrada em mim, eu preciso observar, será que o meu tom de voz está compatível com a reatividade do outro? Porque eu estou a praticar a assertividade, ou de que forma é que eu estou a praticar a agressividade quando o outro está a interferir continuamente com a via do diálogo e corta continuamente a palavra? É como os polícias e os ladrões, a linha é muito ténue. É preciso a pessoa estar muito centrada e muito consciente da escolha que faz. A pessoa pode conscientemente escolher ser violenta, se não há outra via. Porquê que há guerra? Há guerra porque se calhar as pessoas não foram capazes de colocar os seus limites quando estão a ser invadidos económica, belicamente, etc. Não é? Mas isso não significa que não haja toda uma construção para conciliar o que há em comum. E aquilo que nós temos em comum é o planeta Terra. Isso é o que nós temos todos em comum. Todos temos em comum o planeta Terra. Então, em vez de estarmos a olhar para o outro e pensar, está a fazer. Eu li uma notícia aqui há pouco tempo de que estão a atirar não sei quantos miúdos aos jacarés em Angola porque dizem que os miúdos fazem magia negra. Pá, deixem-se disso. Ou seja, são os radicalismos de sempre. Sempre. Assim não vamos a lado nenhum. Precisamos escolher claramente. Eu acredito que este planeta, esta natureza, merece ser protegida? Ou acredito que sou eu que mereço ter não sei quantos milhões no bolso e utilizar mulheres, crianças, animais e territórios como objetos de utilização para o meu próprio egoísmo? Então, o egoísmo é uma fantasia, é uma construção fantasiosa da identidade, da personalidade. Não serve para muita coisa, a não ser para realmente prender a pessoa no drama, na tragédia e na ilusão, porque na verdade o nosso tempo é limitado aqui. As árvores não, as árvores podem queimar um dia e depois voltam a renascer, felizmente. As suas raízes, a sua rede permite uma resiliência de muitos séculos. Então, o planeta vai estar aí, eu acredito que sim, as árvores vão estar aí. A flora, estou totalmente convencida de que é muito mais inteligente do que o ser humano. A própria flora está a demonstrá-lo. Nós com a tecnologia não estamos a demonstrar nem maturidade, nem inteligência. Então, é realmente necessário olharmos para dentro de nós e escolhermos ser inteligentes, sobretudo quando estamos a ser alvos de uma determinada opressão, não é? Ou simplesmente uma reatividade do outro. Todos estamos a viver momentos muito intensos
E todos precisamos de fazer também esse exercício interno. Se calhar é melhor eu afastar-me um pouco, vou dormir noutro quarto, vou dar um passeio, vou fechar os olhos um bocadinho, vou meditar um bocadinho, nem que seja fechada na casa de banho, e fazer esse trabalho, autoempatia, autoconexão, e deixar que seja a nossa própria ligação com o nosso ser, com a sabedoria profunda daquilo que nos habita, este corpo físico, daquilo que habita esta personalidade vinculada a este corpo físico, não é? E não nos deixarmos enganar, sobretudo por nós próprios e pela nossa mente, ainda por cima porque o cérebro está a ser muito, muito pouco utilizado. Fizeram uns estudos no século passado, no século XX, nos anos 60 ou 70, de que as zonas do prazer são as mesmas zonas no nosso cérebro vinculadas à violência. A única forma que nós temos de equilibrar a violência, o excesso de violência, tanto no nosso interior como no outro, é proporcionar momentos de prazer, nem que seja a alusão ou a imaginação a situações ou a momentos agradáveis. Eu recordo-me de um filme que eu vi em que havia uma situação de uma grande tensão, em que estava um homem com uma pistola a apontar ao outro, e eles conheciam-se, e esse homem, como conhecia o outro e sabia mais ou menos o que é que o outro gostava, disse-lhe: olha, gostavas de comer uma pizza comigo quando nós sairmos daqui? Eles tinham acabado de enterrar uma pessoa e era uma situação assim muito, muito, muito negativa, uma vibração muito negativa. Quando o outro falou: olha, gostavas de ir, agora está-me a apetecer comer uma pizza, que é um momento agradável. Então perguntou ao outro, o outro estava a apontar a pistola, não é? Facilmente a pessoa entra no pânico, não é? Está a ponto de ser morta. E de repente esta coisa, não é? Saltou fora da situação, pensou numa coisa agradável e partilhou com o outro: olha, eu gostava de fazer, agora fazia esta coisa agradável, o que é que tu achas de... E a coisa foi muito engraçada porque ele neutralizou diretamente esse impulso violento no cérebro do outro, foi capaz de conectar o outro com a antecipação de qualquer coisa muito, muito, muito agradável, pronto, ou positiva, não é? Que foi aquele passeio até a um sítio e pronto, comer uma coisa boa. E eu tenho a certeza de que, se pensarmos um bocadinho, podemos fazer esse exercício de ver, olha, que coisas é que eu tenho assim à minha volta, no meu imediato, nas minhas circunstâncias do meu cotidiano, coisas agradáveis, né? Fazer aí essa lista de coisas agradáveis e de repente ser capaz de conectar mais com essas antecipações, essas pequenas coisas que contribuem para que esse dia seja um dia feliz, para que um pequeno momento seja um pequeno momento feliz, e irmos todos tecendo todos os dias momentos felizes. E se um dia temos um momento feliz e depois no dia seguinte sentimos-nos bem, depois no outro seguinte vamos fazendo outro momento feliz, ou mais, um momento, 2 momentos, às vezes são momentos de 5 minutos, mas que se calhar somos capazes de ter esses momentos de 5 minutos distribuídos umas 5 ou 6 vezes no dia, e isso vai definitivamente mudar a nossa vibração. Nós vamos ficar mais vezes nesse dia num estado de apreciação, e quando conseguimos viver assim, num estado de apreciação, então essa apreciação, que tem que ver com também, esse é o primeiro passo. O passo seguinte não é pensar, olha, estou a apreciar isto, já começar a pensar no que é que eu desejo, porque o desejo é o que tem
desencaminhado o mundo, não é? O desejo. Agora tenho isto, agora já não estou satisfeita, agora quero mais. Essa mudança de paradigma é muito importante. Nós estamos satisfeitos com uma coisa, então, primeiro agradecer o que nós temos, essa coisa que nos faz sentir satisfeitos, nem que seja eu sentir-me satisfeita comigo própria, porque eu fui capaz de me superar a mim mesma num determinado desafio. E agradecer isso a mim própria, esse pequeno passo. Se nós somos capazes de praticar conscientemente o agradecimento, quando praticamos conscientemente a apreciação, então a nossa vibração começa a ir para cima. Na natureza, nós estamos já também fizeram umas investigações em que estamos a 300 Hz. Quando nós vamos para a natureza, nós sentimos-nos bem, naturalmente. Uma pessoa pode estar assim um bocado mais triste, pode estar altamente irritada, pode estar indignada, pode estar com instintos suicidas ou instintos assassinos. Vamos dar um passeio na natureza e, em vez de estarmos a deixar-nos influenciar pelos nossos pensamentos, porque nessa altura o cérebro está a ser influenciado por essa zona vinculada à violência, mas nós conseguimos neutralizar quando conseguimos estar presentes na apreciação dessa árvore, dessa coisa bela que nós estamos a ver, desse céu com essas cores bonitas. Então nós começamos a neutralizar e somos capazes de dominar essa zona do nosso cérebro. Por isso é que na prática de yoga existem 7 estágios de iluminação vinculados ao desenvolvimento das 7 partes do cérebro, ok? Mas isso são outras conversas. Então, essa capacidade da pessoa integrar a capacidade de resposta à reatividade do outro, em que responde essa reatividade com raiz, com centro, e é capaz de aceitar o outro, respeita essa expressão do outro, esse momento que o outro se descontrolou, aceita quando o outro está na reatividade e constrói essa habilidade de estar presente. Quando a pessoa está presente consigo própria, então aí tem esse dom, não é? De através da sua criatividade, se calhar extrapolar essa situação para uma coisa muito agradável e partilhar esse mundo interior tão agradável com o outro que ainda está a ser possuído por o seu próprio cérebro, que tem essa zona ativa, e que essa mesma zona, ao ser estimulada com a perspectiva de uma coisa agradável, e se não for uma coisa, pode ser outra coisa, logicamente nós precisamos conhecer um pouco o outro para saber o que é que ele gosta, ou ela, e depois observar o que é que acontece, observar se realmente funciona. Eu recomendo vivamente todos pormos isto em prática e sermos capazes de observar. E nada, desejo um ótimo 2020. Estamos no momento, agora em fevereiro de 2020, para colocar as sementes na terra, e também na sopa cósmica, deixar-nos levar pela nossa imaginação, daquelas coisas que nos fazem sentir bem, que nos trazem realização profunda, e construir cada dia pensando nisso. A pessoa, se vai trabalhar e se está sem vontade de ir trabalhar, mas tem mesmo que ir, também pode utilizar o seu cérebro para isso, pode utilizar a sua imaginação para antecipar um momento muito agradável, ou mais do que um. É sempre bom ter um plano B, para continuar a apreciar, não é? Ou também pode pensar
em coisas muito agradáveis que aconteceram enquanto está a trabalhar, não é? E ser capaz de também de construir dentro do seu próprio ritmo de trabalho alguns momentos que lhe permitam essa desconexão. As pessoas que fumam normalmente conseguem fazer isso com muita habilidade, porque, claro, vou fumar um cigarro. O facto de fumar o cigarro permite a pessoa afastar-se do que está a acontecer e ter esses 5 minutos de descanso. Mas um yogi ou uma pessoa que não fuma ou que quer deixar de fumar não tem necessariamente que simplesmente abdicar desses 5 minutos de desconexão, de descanso, não é? Nem que seja mental e olhar para outra coisa. Pode, só porque não fuma, ou seja, a pessoa pode na mesma conscientemente dizer, olha, eu vou ali, vou à casa de banho, olha, vou ali tomar ar, preciso tomar um bocadinho de ar, 2 minutos ou 3, sei lá, preciso tomar ar, assim, ar fresco, ou preciso desconectar agora um bocadinho, 2 minutos ou 3, está comprovado que a pessoa, por exemplo, na China, eles fazem muito isto. Eles fazem uma pausa nas grandes fábricas para espreguiçar. E espreguiçam e alongam e fazem isso mais do que uma vez. E tenho uma capacidade de trabalho que nós estamos agora a ver com as construções dos hospitais que vão fazer em 10 dias. São incríveis. Então, a pessoa se precisa desconecta um bocadinho, a sua produtividade vai aumentar muito mais. Então, também a produtividade dentro de uma determinada empresa, ou associação, ou equipa, ou família, também aumenta muito mais. As pessoas são capazes de fazer maiores parcerias, maior trabalho de equipa, se são capazes de conviver umas com as outras já dentro do novo paradigma. E esse novo paradigma realmente é a comunicação não violenta. Em qualquer lugar está comprovado que vai funcionar. Que é difícil, sim. Que existem outros métodos de comunicação, também. Que possam ser mais fáceis, também. Mas a verdade é que eu, pelos métodos que eu conheço, a longo prazo são ineficazes. A comunicação não violenta é mais complexa, realmente, é mais difícil, mas a pessoa a longo prazo fica com uns recursos interiores que em qualquer situação vão resultar enormemente. E pronto, este é o meu, é a minha semente que eu partilho consigo, esteja onde estiver, que me entenda em português. E tenho muita curiosidade de saber de si, de saber se pôs em prática, se funcionou, o que é que, pronto, mais ou menos, né? Eu gostava que pudesse nos comentários aqui no YouTube dar-me um certo feedback, em particular este exercício de responder à reatividade do outro. É um exercício que me chega muito fundo, porque realmente é colocar em prática, cuidarmos uns dos outros, mesmo quando os outros estão a ser reativos. Pronto, cá fica. Até breve e votos de um excelente 2020.